Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 1. E apesar de ser Atos, capítulo 1, a gente não vai fazer um estudo do livro de Atos. Essa é uma parte de uma meditação que eu tenho feito essa semana, refletindo algumas coisas, e eu achei proveitoso compartilhar com os irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre servir a Deus e sobre o fardo do pecado. Porque nós vemos aqui em Atos capítulo 1, versículo de 15 a 26, eu vou estar fazendo a leitura. Ele descreve ali um pouquinho desse começo da igreja. E vamos ver aqui, irmãos. Ele diz: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos o que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldema, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tomem parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Não é um texto que a gente normalmente prega, né? Primeiro que o começo dele é pesado, né? Tem a descrição da morte de Judas. E depois é a passagem onde, continuando, né? Mas é quando eles elegem Matias o substituto para fazer parte dos 12. Só que Matias não é mais citado, então a gente nem fala nada sobre Matias, né? Mas hoje nós vamos falar sobre Matias e vamos falar também sobre Judas. Primeiramente sobre Judas, irmãos. Nós vemos que Judas teve que lidar com um grande fardo na vida dele. O fardo de ter traído Jesus. Nós podemos ver que é algo que pesou grandemente na mente dele. Uma traição desse tamanho. A gente para pensar um pouquinho, refletir. Nós estamos
morando aqui em São José dos Campos há 2 anos. E a gente se vê basicamente uma vez por semana. Durante a semana a gente quase não se vê. E mesmo assim a gente já criou um certo vínculo. Agora você imagina Judas com esses homens cujo ele traiu. Ele estava vivendo 3 anos, vivendo com eles 24 horas. Eles tinham uma forte ligação. Ele conhecia muito bem Jesus quando ele traiu. E foi algo tão forte que ele não suportou, né? Ele entregou a sua própria vida porque ele não podia conviver com tal traição que ele cometeu. O pecado, ele tem um grande peso na vida de qualquer pessoa que comete esse pecado. Nós vemos aqui na vida de Judas, só que nós vamos ver na vida de outras pessoas também como isso é difícil de se lidar com o peso do pecado. Ela talvez seja até mais pesada para uma pessoa temente a Deus. Porque nós temos amor a Deus. E mesmo assim nós, de certa forma, atraímos a confiança de Deus a cada vez que nós pecamos. A diferença é que o verdadeiro crente, ele tem um conforto de uma certeza de perdão. O que Judas não tinha. Aqui nós podemos ver Judas traindo, mas nós vamos ver também que outras pessoas que são exemplos positivos para nós também caíram em pecado, traindo a Deus. Em Lucas, capítulo 22, Lucas 22, 59, nós vemos, né? O mesmo Pedro que estava lá com a igreja no princípio, antes disso, ele também tinha traído a confiança de Jesus. Ele diz aqui, né, no versículo 29, e passada quase meia hora, perdão, e passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E disse Pedro, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Então nós vemos que o próprio Pedro, que estava ali liderando aqueles irmãos após a morte de Jesus, esse mesmo Pedro traiu a Jesus pouco tempo antes. E nós vemos no versículo 62 que ele diz: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele sentiu o peso de ter pecado contra Deus. Nós podemos imaginar um pouquinho da cabeça de Pedro que estava passando naquele momento, né? Ele havia sido alertado por Jesus sobre o pecado. Jesus tinha falado: você vai me negar, ainda hoje. E mesmo assim ele não teve força suficiente para evitar esse pecado e caiu.
Da mesma forma, irmãos, quantas vezes nós não somos alertados sobre nossos pecados? Talvez Jesus não tenha vindo aqui presencialmente e falado: olha, você vai pecar tal dia, tal hora, tal coisa, como fez com Pedro. Mas a escritura dele é muito clara sobre pecados que nós cometemos conscientemente, frequentemente. Só que nós ignoramos o fato de que Deus também olha para nós quando nós cometemos o pecado. Nós devemos, irmãos, lembrar que Deus vê os nossos pecados. E nós devemos, assim como Pedro, nós devemos chorar amargamente quando pensamos no nosso pecado. Um arrependimento sincero e genuíno, para que nós sejamos corrigidos por Cristo. Nós temos também em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 13 a 24, ele diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta. Porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Uma leitura um pouco mais extensa,
mas ela demonstra várias coisas sobre o pecado. Primeiramente, nós já conhecemos a passagem muito bem. Nós sabemos que Davi arquitetou todo um pecado. Depois ele tentou esconder o pecado dele. E é assim que nós vivemos também. Nós pecamos conscientemente. E nós tentamos disfarçar o nosso pecado, em vez de confessar a Deus. Aqui Deus usou Natã para confrontar Davi e mostrar para ele a necessidade de arrependimento. E Davi confessou seu pecado e ele alcançou o perdão de Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos de forma positiva nessa passagem é que Deus usa a tua palavra e os servos para mostrar nossos pecados. Nós não podemos nos fazer de surdo e não ouvir a palavra de Deus, a repreensão dela. Não devemos fugir da repreensão de Deus. Deus deixou a sua palavra para nós e Ele usa os seus servos pregando para que em todo o tempo estejam repreendendo a nós sobre os nossos pecados. Mas é necessário que nós confessemos esse pecado. Davi aqui confessou, né? Ele diz: pequei contra o Senhor. E todo pecado que nós cometemos, primariamente, é contra Deus. Outra lição que nós aprendemos é que Deus perdoa o pecado. O pecado de Davi não foi um pecado pequeno. Ele não só traiu, como ele mandou um homem para a morte para esconder isso. Mas quando ele busca a Deus, o pecado dele é perdoado. Diz ainda no versículo 3: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Porém, algo que nós não podemos deixar passar é que existe o versículo 14, que ele diz: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E aqui nós vemos outra coisa muito pesada para nós ouvirmos, né? Nós já ouvimos a primeira passagem de um homem se partindo no meio e entranhas sendo derramadas. E aqui nós vemos Deus falando que vai tirar a vida de um bebê. O que para qualquer ser humano com um mínimo de consciência é algo muito pesado. Mas o que isso nos ensina, irmãos, é que o nosso pecado tem consequências. Deus pesa a mão sobre o pecado. Nós pagamos um preço sobre o nosso pecado. Aqui certamente Davi trocaria a vida dele pela vida do filho dele. Mas não foi assim que Deus quis. Deus quis tirar a vida do filho dele, do fruto desse pecado. Ninguém aqui pode falar que Davi não era um grande servo de Deus. Ele é um bom exemplo para nós. Passagens depois disso da Bíblia fazem referência a ele como um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, nós vemos que mesmo um homem que ama a Deus pode cair em pecado, e um pecado grave. Nenhum de nós está livre de cair em pecado.
Nenhum homem é infalível, como algumas religiões pregam, né? Você chega a um certo nível, você é determinada pessoa, você não peca, você não cai. A verdade é que nós pecamos. Todos nós estamos sujeitos. Nós vemos aqui que Davi, apesar dele sofrer uma consequência extremamente pesada, ele não questiona a justiça de Deus. E nós também não temos o direito de questionar a justiça de Deus quando ele pesa sobre o nosso pecado. Nós não podemos questionar a Deus. Por que Deus não me dá isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que a minha vida é assim? Por que minha casa é assim? Meu lar é assim? Nós somos pecadores, irmãos. Qualquer coisa de bom que nós recebamos é pela graça e misericórdia de Deus. Tudo de ruim é merecedor. E nós temos que ver a mão de Deus trabalhando em tudo isso. As coisas acontecem e são da maneira que Deus quer. Isso não quer dizer que nós não devamos buscar a Deus. Aqui, Natã, sendo porta-voz de Deus, disse expressamente que o filho de Davi ia morrer. E Davi não ficou reclamando. Ele foi fazer jejum e suplicar a Deus a misericórdia para o filho dele. Nós devemos também, da mesma forma, nos humilharmos perante Deus, pedindo a misericórdia dele pelos nossos pecados e pedindo que Deus trabalhe na nossa vida. Deus seria capaz de livrar aquela criança. Não foi da vontade dele. Mas cabe ao homem suplicar a Deus. Mas nós vemos que Deus restaura esses homens. Um verdadeiro servo de Deus, uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus, ela pode cair em pecado, mas ao confessar ela é restaurada por Deus. Nós vemos aqui a vida de Davi sendo transformada. A primeira coisa foi ele enxergar a justiça de Deus e o quão ele era pecador. Ele caiu em pecado porque ele se achou grande demais. Ele estava em uma posição confortável demais, onde ele dominava e fazia o que ele quisesse. Isso serviu para mostrar que não. Que se Deus quiser tirar a vida de qualquer pessoa, ele tira. Em seguida, Deus continua transformando a vida dele. E ele já é usado para consolar a esposa dele. E nós vemos que Deus dá mais um filho para ele. E um filho que agrada a Deus. Um filho que o Senhor amou. E nós vemos isso acontecer também na vida de Pedro. Voltando em João, capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15 a 17, diz: Tornou a dizer segunda vez Jesus para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me
Disse-lhe, Senhor. Disse-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem, com certeza, tocou muito em Pedro. Nós vemos uma transformação nele aqui grande. E uma pessoa que tinha traído a confiança de Cristo momentos antes de Cristo morrer. Pouco tempo depois, Cristo volta e questiona se Pedro ama a ele. Certamente fez Pedro refletir muito sobre o pecado dele. E nós devemos ser assim também, irmãos. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós devemos meditar na palavra de Deus, refletir sobre ela, sobre o amor de Deus para conosco e da misericórdia que Ele tem. Pedro foi de uma pessoa que traiu a confiança de Jesus ao homem responsável por apacentar o rebanho, a cuidar das pessoas que estavam seguindo a Cristo. Ele passou a ser um homem de confiança, sendo que ele tinha acabado de trair. Deus pode nos transformar, irmãos, se nós verdadeiramente arrependermos dos nossos pecados. E Ele pode nos usar para a sua obra, se nós estivermos dispostos verdadeiramente a entregar as nossas vidas por isso. Aqui Pedro sabia que não seria fácil a missão dele. Cuidar das pessoas não era uma missão muito fácil. Ele já tinha visto Jesus lidar com algumas situações bem difíceis. Então ele já imaginava algumas dificuldades, certamente. Tirando o fato de que o líder dele tinha acabado de ser morto, né? O que nos faz refletir um pouquinho aqui sobre Matias, né? Um pouquinho mais para frente aqui, em Atos, onde nós começamos nossa meditação, Atos capítulo 1, do versículo 21 a 26, fala sobre a eleição de Matias para substituir, né? E nós raramente paramos para pensar sobre essa situação, né? Eu não vou ler aqui de novo, tá, irmãos? Mas a situação aqui era qual? Tinha a necessidade de colocar uma pessoa para substituir o traidor. Já não é uma posição muito confortável para nenhum homem. Ele seria certamente analisado. Seria eleito para ser o líder de um grupo cujo o líder tinha acabado de ser perseguido e morto. Com razão, nenhum homem se prontificaria a assumir esse papel. Não, eu quero substituir aí. Eu quero substituir o cara que acabou de se suicidar porque não aguentou, porque caiu e cujo líder deles acabou de ser morto e eu quero fazer parte disso. Matias aqui demonstra um amor a Deus. Ele queria servir. Ele confiava em Deus. Nós vemos também que ele tinha um concorrente para a vaga, né?
estava falando com o Kevin sobre concorrência de vaga de emprego. A concorrência de Matias aqui também era pesada. O concorrente dele era conhecido como o Justo. Matias era só conhecido como Matias. Irmãos, em várias situações, aqui vai o puxão de orelha para todos nós. Quando nós precisamos de alguém para fazer alguma coisa na igreja, nós sempre pensamos, existe alguém melhor que eu para fazer. Sempre. Sempre pensamos assim. Puxão de orelha especial para os varões. Mas não sei se entre as irmãs é tão diferente assim. Pastor, eu me sinto constrangido toda vez que isso acontece. Porque acaba o estudo e o pastor pergunta: alguém deseja orar? Qual é o nosso pensamento? Não, outro irmão vai orar. Das duas, uma. Ou nós não estamos prestando atenção no estudo e não pensamos em orar, porque nós não aprendemos absolutamente nada, ou nós não queremos trabalhar. Matias quis trabalhar. E ele se dispôs. Ele falou: olha, eu tô com vocês desde o começo. Estava no batismo de João. Eu quero trabalhar. E foi ele que Deus escolheu. Será que nós estamos nos prontificando também a ser escolhidos por Deus? Ou nós estamos nos escondendo e jogando alguém chamado justo para frente? Falando, não, é ele. A gente muitas vezes reclama que a nossa igreja tá morosa, que falta coisas, que tá faltando... Enfim, qualquer área que nós pensarmos na igreja, nós temos coisas para criticar o trabalho. Mas nós não nos prontificamos a melhorar-nos. Nós precisamos ser a solução. Nós precisamos nos dispor a trabalhar. Então, irmãos, a meditação que eu tenho feito essa semana é baseada nisso. Tá? Tenho pensado muito sobre o peso do pecado na nossa vida e como ela nos tira da oportunidade de estarmos servindo a Deus. Existem dois fardos pesados a se carregar: o fardo do pecado e o fardo da obra de Deus. E nós temos escolhido muitas vezes carregar o pecado. Nós precisamos deixar o peso do pecado. Deixar o pecado para trás. Pedir a misericórdia de Deus. E nos deixar ser transformados por Deus. Para que nós possamos carregar o peso da obra. Que para essa Deus nos capacita. Amém?